A paz do Senhor, irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Então, a aula de hoje nossa vai ser sobre a plenitude dos tempos. Nós vamos trabalhar duas lições de uma vez só, a lição 1 e 2. Essas lições são muito interessantes porque elas vão nos ajudar a contextualizar, a entender melhor o nosso caminho aqui pelo Novo Testamento. Estamos muito felizes pela jornada anterior do Antigo Testamento, e agora vamos iniciar uma nova jornada com o Novo Testamento. Então vamos orar, né? Pai, nós te louvamos por ter essa chance, Deus, essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, a oportunidade de compartilhar essa palavra e aprender mais de Ti. Ó Deus, que o nosso coração esteja aberto, nosso coração esteja sensível à Tua voz, ó Deus, e que possamos ser perseverantes em toda essa jornada do Novo Testamento. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, nós vamos estudar agora o mundo judaico, grego e romano. Nós vamos ver como a influência desses três povos foram extremamente importantes para a gente entender o Novo Testamento. E principalmente para entender o tempo em que Jesus veio. Porque pode existir aquela pergunta seguinte: por que Jesus não veio em outra época? Eu creio que muitos devem fazer essa pergunta. Por que ele veio exatamente naquele tempo, exatamente naquela data? Então, essa lição vai nos ajudar a entender isso. Por uma questão estratégica, tanto cronológica como mesmo de entendimento, nós tivemos a seguinte solução de juntar essas duas lições. Então, hoje a gente vai trabalhar a lição 1 e 2, tá? A lição Plenitude dos Tempos, mundo judaico e mundo grego-romano. E exatamente essas duas lições falam de quê? Da preparação para o cristianismo. Aí coloquei essa figura para vocês, primeiro para que vocês vejam aí esse peixe que simboliza e era uma forma de comunicação que os cristãos usavam. Então, até o dia de hoje, o peixe ele representa, não só pela questão da multiplicação dos pães e dos peixes, mas por uma questão de que os cristãos eles comunicavam colocando notícia dentro dos peixes. Essa palavra que está aí, com essas letras gregas, significa ixos, é a palavra peixe. As iniciais da palavra peixe, Jesus Christus, Theos e o Soter, dá Jesus Cristo, Deus, Filho Salvador. Então é muito interessante, porque já começa a colocar a gente nessa ideia, né, de como é importante essa cultura grego-romana e judaica para entender esse mundo da preparação para o cristianismo. Então vamos começar exatamente com essa ideia desse termo plenitude dos tempos, que vem de onde? Vem de Gálatas 4:4, que foi feita pelo apóstolo Paulo, quando ele diz lá que mais vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. E se a gente já buscar esse termo plenitude dos tempos, no grego, pleroma tou kronos, né? Que significa o seguinte: pleroma é aquilo que preenche, é aquilo que faz algo pleno. O que a gente entende por isso? O que a gente entende que o apóstolo Paulo quer dizer para a gente? Ele quer dizer para a gente o seguinte: esse tempo em que Jesus vem encarnado é o tempo que precisa ser preenchido. Ou seja, se Jesus não vem, fica um vazio impossível para a existência humana. Então Jesus vem para preencher esse nosso cronos, esse tempo com prazo, esse período determinado humano, esse período mesmo em que a gente nasce, vive, em algum momento morre. Então, o cronos é esse tempo com prazo.
Deus não tem prazo, Deus tem seu kairos, tem seu tempo oportuno, tem seu tempo de controle. O cronos é o tempo que Deus deu ao homem, que não tem sentido sem o seu pleroma, sem a vinda de Jesus Cristo. Então, é muito interessante a gente entender esse termo, que vem do grego e vem dessa tradição que nós vamos estudar agora. Para que a gente possa entender, contextualizar o Novo Testamento, nós temos que entender essa plenitude dos tempos. Por que Jesus veio nesse tempo, não veio em outro tempo? Alguém pode perguntar, por que Jesus veio exatamente naquele tempo? Então, é isso que a gente vai tentar, de alguma forma, responder. E para responder isso, nós temos que entender a contribuição de 3 grandes povos: os gregos, romanos e judeus, aí colocado dentro de uma interseção. Assim como nós, brasileiros, viemos da junção de cultura indígena, da cultura africana, da cultura europeia, e que formou esse povo miscigenado. Para entender o cristianismo, nós temos que entender as religiões, o que está por trás da religião, o que está por trás da cultura desses 3 povos, grego, romano e judeu. Então vamos começar pela contribuição dos romanos. Então, o Império Romano, ele é um império vasto, enorme, a ponto deles não reconhecerem o que estava fora das fronteiras. Então, o mundo romano era considerado o mundo da época. Era o cosmos da época. E esse mundo romano, ele era exatamente muito grande. Ele pegava desde lá da Inglaterra, e descia até a Mesopotâmia. Temos aqui 2 gráficos mostrando isso. Tá? Tem esse primeiro gráfico aí, com a dimensão desse império, e aqui tem na sua plenitude. Aqui nós temos esse Império Romano na sua plenitude. Veja lá, Britânia, lá em cima, onde fica a Inglaterra, até aqui embaixo, onde fica a Arábia, o Egito, próximo à Mesopotâmia, que foi exatamente onde esse império deu abertura para o cristianismo. 2 são as grandes contribuições do povo romano: a Pax Romana e a unidade do império. Tá? Por quê? O cristianismo pretende ser uma religião universal. Então Jesus vem para todos. Ele vem para grego, para romano, ele vem para judeu, ele vem para o brasileiro, para o indígena, para o africano. Então Jesus vem para todos. E o Império Romano, na época, ele facilita, né, com a unidade das culturas. Então, os romanos, eles governavam de forma que eles uniam as culturas da época. Então, vamos começar pela Pax Romana, que a gente pode resumir como paz universal. Então, os romanos, eles buscavam manter os povos dominados sobre uma paz, né? Então, eles tinham um domínio, eles não impediam que a cultura desses povos fosse ali divulgada de maneira alguma, e eles buscavam manter uma paz universal. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, por causa de quê? Por causa dos filmes, que muitas vezes mostram de forma errada a ideia da administração romana. Era uma administração muito inteligente. Claro, o uso da força era uma questão de poder, porém a ideia deles não era essa, era que os povos vivessem livres dentro daqueles seus domínios, dentro das suas leis. Mas essa administração deles era muito interessante, porque como é que eles mantinham essa paz? O povo romano era muito bom na questão da tecnologia, na questão da engenharia.
Tanto que o imperador César Augusto, o primeiro imperador romano, ele tentando invadir os galeses, ele, ao invés de tentar invadir usando navios, ele tinha que atravessar um rio, ele cria uma ponte extraordinária na época, para poder chegar ao outro lado. Então a Pax Romana, que foi um dos pontos importantes que foi trazido pelo povo romano, tem a ideia de que o povo romano tinha uma evolução enorme na engenharia, chegaram a fazer pontes para invadir os galeses. Dizem que essa construção da ponte foi algo espetacular na época. E eles construíam o quê? Construíam estradas. Então, os primeiros caras a construírem estradas foram os romanos, o que facilitou muito a comunicação entre os povos. Então, eles também, apesar de que tem um relato de Jesus, do homem que foi assaltado e do próximo, né? Então, mas o normal é que aquelas estradas eram bem cuidadas e que tinha essa facilidade de se viajar pelas estradas romanas. Ela facilitou muito a comunicação, né, o povo romano. Então teria sido impossível para o apóstolo Paulo realizar a sua primeira viagem missionária se não fosse essa facilidade das estradas. Isso contribuiu de forma muito grande. Então facilitou o intercâmbio entre as diversas culturas, entre os países. Então, gente, vamos resumir então essa contribuição dos romanos. Nós vimos que os romanos contribuíram com a Pax Romana, facilitando com que as culturas dos povos pudessem ser disseminadas, e também com esse poder universal que facilitou o cristianismo, que ele surge como uma religião universal, pretende ser uma religião universal. Vamos ver agora a contribuição dos gregos. Então, os gregos eles vão influenciar muito mais na questão da mentalidade da época. Então, a forma como o povo romano se organizava, o próprio Senado, era algo que vinha da ideia de democracia dos gregos. Então, os gregos eles tinham ainda uma influência muito grande na questão intelectual, apesar de que o governo político era um governo romano. Os romanos eles utilizavam tanto isso, tanto essa influência grega, que o mundo naquela época foi chamado também de greco-romano. Então, quais foram as contribuições dos gregos? Então, a questão intelectual do conhecimento filosófico. Então, nós vemos aí a figura de Alexandre o Grande, que vai fazer uma grande biblioteca de Alexandria, e a ideia de Alexandre o Grande era exatamente disseminar, era de espalhar a cultura grega e o conhecimento grego. Então, com essa questão do conhecimento grego, principalmente advindo da filosofia, das indagações, os gregos estudavam muito sobre o quê? A origem e o significado do mundo, a existência de Deus e do homem, a existência do bem e do mal, tudo que se relacionava a arguições de questionamento humano foi objeto de meditação dos gregos, como em nenhum outro povo. Então, o grego, ele era o quê? Inquiridor, polemista. A gente tem uma ideia muito errada de polêmica, né? Porque polêmica para a gente é a criação de uma briga, né? Isso é um conceito errado. Tá? O grego era polemista, por quê? Porque ele fazia questões, ele colocava situações que tinham que ser debatidas. Então, tudo existia no debate. Não era na briga, era no debate. Isso era uma coisa da filosofia grega. Então foi um povo assim que influenciou muito no pensamento dos outros povos. Agora, uma outra contribuição extremamente importante foi a língua. Porque a língua grega, o grego, de alguma forma, ele era elitista. Então,
os gregos da elite, eles falavam uma língua muito difícil de entender. Mas para que os soldados pudessem, os gregos e depois os romanos, pudessem conversar com mais facilidade, se comunicar com facilidade, eles criaram um dialeto, um grego, uma língua grega mais fácil, que foi o koiné. A palavra koiné significa comum. Então era uma língua comum e se tornou uma língua praticamente universal, principalmente no que se tangia naquela época e naqueles territórios. Vocês verem a importância disso, que mesmo antes de Jesus nascer, o Antigo Testamento já tinha sido traduzido e era chamado de Septuaginta. Septuaginta era exatamente uma leitura helênica do Velho Testamento. Então, os primeiros missionários, como por exemplo Paulo, fizeram quase todas as suas pregações nessa língua. Então, o grego ele foi usado nas pregações dos primeiros apóstolos. De modo que a religião universal encontrou para a sua propaganda e conhecimento entre todos os povos uma língua universal. Foi muito bom isso. Vamos para a contribuição dos judeus. Primeira coisa os judeus eles recebem uma revelação de Deus, uma revelação especial. E esse povo é o povo que recebe essa revelação na busca de entender a vontade de Deus, do ensino divino. E é exatamente esse povo que vai preservar esse ensino de Deus. Então, Deus fala diretamente com os homens do povo judeu, e eles recebem essa revelação diretamente de Deus. E eles preservam com integridade esse conhecimento, de modo que vai ser extremamente importante nessa plenitude dos tempos. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, em si mesmo, era o exemplo de como as culturas judaica e grega e romana cooperavam tanto para a chegada do Messias, como posteriormente para a pregação do Evangelho. E é bom ressaltar que Paulo via sua importância como cidadão romano, ele reivindica isso no ponto quando ele é preso, mas também ele sabe que diante dos seus parceiros, ele necessita ter sua credencial hebraica, sua credencial como judeu. Então ele é circuncidado ao 8º dia, ele diz lá em Filipenses 3,5, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei foi fariseu. Então, circuncidado religião, tribo de Benjamim, genealogia, hebreu de hebreus, ou seja, fala da sua cultura, e na teologia ele era fariseu. Então, assim os judeus se tornaram o quê? O berço do cristianismo. Agora, uma coisa muito importante nos judeus era as escrituras, era guardar as escrituras e divulgar. Então, o menino judeu, desde cedo, já tinha que aprender a Torá, então é chamada de Torá oral. E a Torá era resumidamente o Pentateuco, falava da origem do homem, né, e da peregrinação desse povo, da revelação que eles recebem, mas logo depois tem os escritos da história desse povo, tem os escritos dos profetas, e toda a Torá vai se juntar a essa escritura, formando o que a gente chama de Tanakh, que a gente estudou, que é o Antigo Testamento. Então a religião judaica, cujas características essenciais eram duas, quais eram duas características importantes na religião judaica? A alta concepção de Deus, de um único Deus, então era a única religião que preservava isso, e um alto ideal de vida moral. Isso quem trouxe foram os judeus. Então, para a pregação do mundo do cristianismo, foi fundamental a religião dos judeus. E outra coisa que era muito importante é que os judeus esperavam um Messias. Claro que boa parte dos judeus, até hoje ainda, esperam um Messias político.
Eles não entenderam, alguns deles não entenderam que esse Messias é Jesus Cristo. Mas essa ideia de um Messias era só o povo judeu que trazia. Isso dava esperança aos judeus. Então, mesmo em períodos muito difíceis, o povo judeu sobrevivia sobre a esperança, o que não acontecia, por exemplo, com o mundo grego e romano. Então, o grego fazia muitas indagações e não chegava a lugar nenhum. Ou seja, havia um vazio muito grande na cultura grega e na cultura romana sobre a questão da existência humana. Enquanto os judeus esperavam o Messias. Isso dava esperança. Isso trazia uma boa nova. Então, o cristianismo, ele encontra seus primeiros passos nos seguidores dos judeus. E o elemento que o habilitou a receberem essa religião foi o quê? A esperança em um Salvador divino. Isso foi fundamental. E podemos dizer que, em terceiro lugar, os livros sagrados dos judeus foi um auxílio inestimável para o Novo Testamento. Então, os livros que se escreveram depois, eles tinham apoio nesses livros que foram escritos pelos judeus. E tanto está que no nosso material mostra aí para a gente esses paralelos. Eu vou falar aqui, nós temos aí no material, vocês podem ver, por exemplo, um paralelo entre Mateus 1 e Isaías 7,14, fala do nascimento virginal de Cristo. Mateus 2,6 com Malaquias, fala de Belém, na cidade natal de Cristo. Mateus 2,15 com Oséias, na volta de Jesus do Egito. Então isso é mostrado lá em Oséias 11,1, quando Jesus retorna do Egito com seus pais. Mateus 3,3, sobre o aparecimento de um precursor inaugurador do ministério de Jesus, que é o caso de João Batista. Então tudo isso está sendo mostrado no paralelo do Antigo Testamento, com citações do Novo Testamento, caso de Mateus 4, de 4 a 7 e 10, que fala sobre Jesus vencendo as tentações usando a palavra, Deuteronômio, Salmo. Tem Mateus 19, que fala Jesus usando Gênesis com a questão do casamento. Mateus 21, em que Jesus fala de Salmo, onde as multidões cantam, reconhecendo Jesus como Messias. Mateus 22, 37, com Deuteronômio 6, sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus 26, 31, com Zacarias. Jesus mostra que é o profeta que havia falado de seus sofrimentos, Zacarias. Mateus 27, com Zacarias 11, Jesus mostra a sua profecia sobre a traição de Judá. E Mateus 27, Salmo 22, 1, Jesus ora o Salmo na cruz. E vemos também o apóstolo Paulo usando o Antigo Testamento o tempo todo. Nós temos esse paralelo aí no nosso material, você pode observar. Seria interessante você fazer essa investigação, é muito importante para o teu conhecimento, para o nosso conhecimento bíblico. Então o cristianismo, antes de produzir seus próprios livros, encontrou pronto para o seu uso os antigos manuscritos que foram escritos pelos judeus. Então Jesus fez uso constante do Antigo Testamento, como a gente viu aí nesses textos paralelos. Então o Antigo Testamento, dessa forma, ele foi conhecido pelos gentios. E muitos foram atraídos para a religião judaica devido aos escritos do Tanakh e da Torá. Uma outra coisa muito importante em relação ao povo judeu foi a diáspora. O que a gente chama de diáspora? Que o povo judeu ele foi espalhado em decorrência dos cativeiros que sofreram. Então eles foram sendo espalhados pelo mundo e dessa forma eles foram também promulgando, eles foram espalhando a sua cultura e a sua religião. E com isso eles ganharam muitos gentios que se tornaram prosélitos. Prosélitos eram gentios que se convertiam ao judaísmo. Então, a missão judaica foi uma precursora muito útil nas missões cristãs. Espalhou extensivamente entre os gentios os elementos básicos da religião do cristianismo. Um elemento fundamental que a gente tem que frisar é a esperança em um Salvador. Então isso é uma coisa que a gente deve deixar claro, que isso é muito importante. Vamos pensar nas boas notícias, nas boas novas, que a gente tem um Salvador. Essa é a grande boa nova.
era a grande notícia que os outros povos não tinham. A teologia judaica é importantíssima, principalmente no período interbíblico, em que eles vão ser o povo que vai guardar a palavra, e os movimentos sociais messiânicos, que eram muito importantes. Existiam também os partidos religiosos, é importante a gente falar sobre eles. Tinha os fariseus, os fariseus foi muito combatido por Jesus Cristo, mas os fariseus hipócritas, muito bom deixar claro isso, porque tinham fariseus que eram pessoas idôneas, eram piedosas e que guardavam a lei, mas infelizmente tinha também os fariseus hipócritas. Mas os fariseus, que eram piedosos, eles guardavam as normas de pureza sacerdotal estabelecidas para o culto, passaram a marcar para eles um ideal, entre todas as ações da vida cotidiana. Então, essa questão da família, então o judeu tinha essa ideia, então o judeu ele era monoteísta, então tinha essa ideia, nesse momento, da família judaica sendo formada. Tinha os zelotes. Os zelotes, eles tinham um zelo pelo cumprimento da lei, portanto, eles tinham a ideia da dimensão política. Então, eles traziam a questão da vinda do Messias num empenho de independência nacional. Essa era a ideia dos zelotes. Então, tinham os fariseus, os zelotes. Agora vamos falar dos saduceus. Os saduceus eram um grupo mais seleto. Eram pessoas da alta sociedade judaica, membros de famílias sacerdotais, com aristocratas, o interessante é que eles faziam uma interpretação muito sóbria da Torá. E tinha os essênios. Esses eram os mais radicais, era um grupo que tinha um repúdio do culto que se fazia no Templo de Jerusalém, já que era realizado por um sacerdócio que tinha envelhecido desde a época da Esmoneia, que era um reino, e, em consequência, os essênios optaram por se separar dessas práticas de ideia de conservarem e restaurarem a santidade do povo num âmbito mais reduzido. Então, eles buscavam essa santidade em comunidades mais reduzidas. Bom, como é que era o mundo quando surgiu o cristianismo? Vamos falar sobre a condição religiosa. Primeiro, as religiões greco-romanas estavam desgastadas, por dois motivos. Primeiro, porque não davam respostas. Tanto que eles criaram, dentre outras, os gregos criaram um Deus desconhecido, que é usado depois pelo apóstolo Paulo numa pregação maravilhosa. Ele usa aquela ideia do Deus desconhecido, mostrando que esse Deus desconhecido é exatamente o Deus que eles não buscavam. E havia uma outra problemática, que os Césares, os imperadores romanos, eles se viam como divindades. Então eles enfraqueceram muito as religiões da época, no sentido politeísta, já que os judeus guardavam firmemente a palavra e a sua revelação diante do Deus vivo. Então, havia ainda um grupo de grego que faziam uma separação, era um grupo místico, que buscava uma doutrina de salvação e vida depois da morte. Mas era uma irmandade muito pequenininha. Também tem a influência das religiões orientais da época, vindo principalmente dos egípcios, ao ponto de uma das deusas egípcias seria o mascote do exército romano. Bom, havia muito pouca semelhança dessas religiões com a religião judaica. A única coisa interessante era a formação de grupos, essa ideia de eclésia, de sair para fora de grupos pequenos, que vai dar origem depois à igreja. Agora, 3 coisas é importante na questão da religião. Eu quero apontar aqui porque há uma confusão entre religiosidade e religião. Religião é necessária, religião é religar com Deus. Eu vou dizer para vocês que o cristianismo é a única religião. Não existe outra forma de se chegar a Deus.
Então só há um mediador entre Deus e os homens, esse mediador é Jesus Cristo. Então só o cristianismo é religião. Não tem a ideia errada de religião, tem a ideia errada de práticas religiosas, de extremos, de desvios. Então, como religião, a gente pode dizer o seguinte: o cristianismo traz a crença progressiva num Deus universal, um único Deus. Traz o sentimento de culpa e pecado, que é ruim não, porque dessa forma o homem que tem esse sentimento vai buscar o desejo e interesse de purificação. Por fim, podemos dizer o seguinte: o grande interesse pelas questões da vida após a morte. Então, o cristianismo traz isso. A gente sabe exatamente para onde a gente vai após a morte. Isso nenhuma religião trazia como resposta. É importante também frisar sobre a questão da igreja judaica, porque o judaísmo, dessa forma, ele vai trazer uma forma para a gente de culto. Primeiro, a questão da Torá e do Tanakh, das Escrituras, e depois na sinagoga. O culto, as orações, até hoje eles oram no Muro das Lamentações, era um culto descentralizado. Então, onde os rabinos pegavam a palavra, liam e explicavam a palavra. As condições intelectuais da época estavam muito ligadas à questão grega, dos questionamentos da visão humana. Duas escolas gregas eram importantes, uma bem materialista, que era o estoicismo, e tinha uma muito mais ética, muito mais ligada à questão da vida humana, que era o epicurismo. Bom, e as condições morais da época, na alta sociedade grega e romana, isso estava totalmente definhado. Então, era deplorável a moral desse povo. E aí que os judeus são exemplos de vida. Tá? Então, a gente termina, dizendo exatamente isso. Essas foram as contribuições desses três povos. Isso vai facilitar vocês na hora da leitura do Novo Testamento, de contextualizar, de entender o momento. Então, nós vamos fazer uma oração, vamos terminar, pedindo a Deus que nos ajude nessa próxima jornada do Novo Testamento, que a gente possa ser perseverante na leitura das lições, nas leituras dos textos. Então, é isso que a gente espera. Então, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse estudo, que seja gravado no nosso coração, dá a nós também perseverança, ó Deus, para que a gente possa também terminar essa jornada do Novo Testamento, lendo toda a palavra e entendendo aquilo que Tu queres para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, pessoal. Um abraço.